Olá, o meu nome é Philip Maier e esta é uma história da filosofia narrada em filme, sendo este vídeo o terceiro de uma série de vídeos dedicados a Pitágoras e Samos e à tradição pitagórica. Originalmente, a comunidade pitagórica se organizava de forma hierárquica em três grupos distintos. Havia um primeiro nível dos discípulos chamados akusmatikoi, isso é, ouvintes. Depois, um segundo nível dos matematikoi, ou matemáticos, e ainda um terceiro e último nível dos physikoi, ou físicos. Com o tempo, esses três grupos acabaram se diluindo nos dois primeiros, que então passaram a rivalizar. De um lado, se consolidou o grupo mais conservador e detido nos conhecimentos de caráter mais religioso, preceitual e dogmático, os akusmatikoi. E de outro lado, se firmou o grupo então mais progressista e focado nos conhecimentos de caráter mais científico, os matematikoi. Apesar dos conteúdos doutrinais de ambos os grupos em boa parte se mesclar, cada grupo, a partir daí, passou então a reclamar para si o crédito de legítimo herdeiro dos ensinamentos de Pitágoras. Pois bem, sobre os akusmatikoi, ouvintes, portanto, eles eram chamados assim porque se debruçavam sobre o estudo das akusmata, isso é, coisas ouvidas, também alternativamente chamadas de símbola ou sinais. Os akusmatikoi ouviam, portanto, atentamente a akusma, ou seja, um preceito oral. As akusmata eram coleções de preceitos, dogmas, provérbios e máximas que compunham o catecismo doutrinal pitagórico. Preservados por diversos autores tardios, não custa lembrar que a atribuição desses ditos ao próprio Pitágoras é controversa. Por exemplo, o célebre conjunto dos chamados versos de ouro, tradicionalmente atribuído ao filósofo, seria apenas uma compilação posterior e duvidosa. O biógrafo de Pitágoras, Iâmblico, nos oferece uma divisão das akusmata em três categorias: as que descrevem o que é uma coisa, as que descrevem o que é a coisa mais importante e as que prescrevem o que se deve ou não deve fazer, listando em seguida as sentenças relativas a cada categoria. Por sua vez, outros autores, como Aristóteles, por exemplo, também nos ofereceram listas de akusmata pitagóricas. Além das origens e real significado desses preceitos serem obscuros, tampouco há espaço aqui para uma listagem completa do que nos chegou das akusmata pitagóricas. Assim, a fim de se ter uma noção do caráter místico e também por vezes anedótico dessas máximas, que em sua maioria compunham abstenções, segue, portanto, uma amostra. Não comer favas. Não utilizar vestes de lã, provável remanescência da tradição órfica. Não andar por estradas principais. Não mergulhar nada em fontes. Não banhar-se em balneários públicos. Não cortar unhas e cabelos. Não urinar de frente para o sol. Não viver na ociosidade. Não sentar sobre uma ração de trigo. Não comer o coração. Não tocar num galo branco. Não partir o pão. Não comer nada que tenha tombado sobre a mesa. Não deixar a marca da panela nas cinzas do fogo. Não deixar a marca do corpo no lençol ao levantar-se. E etc. Na primeira fase do rito iniciático, ou seja, o rito introdutório para ingressar na comunidade, Pitágoras transmitia as akusmata apenas oculto por um biombo de pano, uma espécie de cortina. Esse ritual iniciático conferia um caráter sagrado e oracular ao mestre, defronte os aspirantes a discípulos, que por sua vez, além de serem proibidos de verem Pitágoras, deviam guardar, num primeiro momento, 5 anos de silêncio acerca de tudo que aprendiam. Como akusmatikoi, portanto ouvintes, só lhes era permitido ouvir e calar. Era somente na medida em que avançavam de nível que os iniciados e agora já membros comunitários podiam então realizar perguntas e ouvir a acusma vendo Pitágoras. Daí nasceu também
a divisão entre exotéricos, do grego exoterikos, e esotéricos, esoterikos. Com o prefixo exo e sufixo teros, que em grego se traduz por fora do, o exotérico era o novato e ainda externo à comunidade pitagórica e proibido de ver Pitágoras. Já o esotérico, com prefixo exo e sufixo teros, ou seja, dentro do, era já o discípulo interno da comunidade pitagórica, ou seja, aquele que tinha o direito de ver e ter acesso a Pitágoras. Pois bem, conforme os esotéricos avançavam de nível, então tornavam-se matematikoi. Os matematikoi, matemáticos, portanto, eram chamados assim porque se debruçavam sobre o estudo das matemata, isso é, as disciplinas ou matérias. Essas disciplinas eram 4 e correspondiam, em ordem doutrinal, à aritmética, geometria, música e astronomia. Chamadas de ciências irmãs pelo pitagórico Arquitas de Tarento, tais matérias comporiam posteriormente o quadrivium medieval das artes liberais, o célebre método pedagógico, e foram originalmente as disciplinas que ocuparam os pitagóricos esotéricos, que então as elevaram do mero uso prático e utilitário para um nível mais sistemático e abstrato. Daí a origem do termo também matemática, do grego mathematike, isso é, aquilo que é relativo às matemata, o assunto dos matemáticos, portanto. E aqui encerro mais este vídeo, agradeço a audiência, e nos próximos 2 e últimos vídeos estarei então apresentando o que nos chegou do conteúdo doutrinal matemático dos pitagóricos, ou seja, as matemata pitagóricas, sendo especificamente o próximo vídeo dedicado então à apresentação da aritmética e geometria. Obrigado.